E aí galera dos sextos anos, tudo bem? Sou o professor Gabriel e vou fazer a correção do último volume de PET com conteúdos, que é o PET volume 7. A gente ainda vai ter o PET avaliativo em janeiro, mas de conteúdo, esse é o último PET, né? Então pessoal, devido ao curto espaço de tempo que a gente tem nesse PET, né, que termina aí antes do Natal, a gente vai fazer a correção aí num vídeo só, tá? Eu espero que vocês tenham aí aprendido, né? Não só feito as atividades por fazer, mas que tenham também aprendido aí bastante coisas nesse momento à distância. Eu imagino que muitos tenham aproveitado, assim como eu aproveitei também para aprender, tá? Então vamos lá, pessoal? Lembrando aí que é importante vocês tentarem fazer as atividades, né? Irem buscar aí as dúvidas comigo e sem medo de errar, né, gente? O importante é vocês tentarem fazer, tá? Quero parabenizar aí todo mundo que está se dedicando e que está fazendo acontecer aí as suas atividades dos PETs. Beleza, pessoal? Então vamos para a semana 1. Feudalismo, pirâmide social do feudalismo, né? Que foi um sistema, vamos dizer, uma forma de organização da sociedade da Europa que veio depois do Império Romano. Ó. Então teve as invasões bárbaras, né? Então a gente vai ter o período do feudalismo. Essa cruzadinha era para falar, para identificar aí termos aí relacionados ao feudalismo e aos povos germanos. Ó. Como vocês podem ver, eu destaquei algumas coisas, né? A cruzadinha não estava muito bem elaborada, está meio torta aqui, está bem complicado de encontrar, né? Então, o que vocês encontrarem aí já valeu, beleza? Ó, como vocês veem aqui em pé, tudo torto, ó. Tá poderia ser bem melhor, né? Mas tem aqui algumas dicas aí, ó, germânicos, escambo, né? Suevos, vândalos, ceias, feudalismo, que eu encontrei aqui, tá? Vamos para a questão 2 então. Ó. Completar a tabela com as características de cada grupo social, ó, nobreza, clero e os camponeses, ó. Que são também servos, né? Chamados de servos. Ó. Os servos eram independentes para usar as terras dos nobres. Pagavam tributos aos nobres e ao clero e eram a base do trabalho do feudo, né? Já os nobres, o seu poder era hereditário, ou seja, passava de pai para filho. Eles recebiam tributos dos servos para manter as suas regalias, né? E eram sustentados aí pelo trabalho dos servos, que também na agricultura, na pecuária, acabavam que alimentavam todas essas pessoas, né? O clero possuía grande quantidade de terras e, ao contrário dos servos, tinham acesso a livros. Então, eles eram alfabetizados, ao contrário dos servos, que não sabiam ler, tá? Além disso, eles eram responsáveis por dar toda a explicação de mundo para as pessoas. Se alguém ficava doente, clero, religião ia lá e dizia o que era, né? Não tinha médico, não tinha outras pessoas para cuidarem das pessoas, tá? Gente, a sociedade feudal era dominada por grandes proprietários de terras que detinham grandes poderes econômicos e políticos, ó. Aí está falando aqui da suzerania e da vassalagem, questão 3. Quem eram os vassalos? Questão A. Deviam fidelidade ao suzerano em troca de uma terra para trabalhar e proteção. Ó. Então, muitos vassalos eram servos, né? Uma espécie de servo. Quem eram os suzeranos? Ó? Era quem dava um lote de terra para o vassalo trabalhar. Tá? Então, pessoas com terras para dar para o vassalo trabalhar. Né? Como a relação entre vassalo e suzerano é uma relação de interdependência. Ó. Um deixava o outro trabalhar na terra e o outro dava proteção para ele em contrapartida. Né? Então, era uma relação de troca, vamos dizer. Aqui tem um poema aqui, ó, escrito por Estevão de Folgueres, né? Os clérigos deveriam todos orar. Os cavaleiros sem demora devem defender e honrar, né? E os camponeses sofrer. Cavaleiros e clérigos sem falha vivem de quem trabalha. Então é uma crítica, ó, que está perguntando aqui, é uma crítica feita pelo autor à divisão social do feudalismo, tá? Em que todo o trabalho, toda a base recaía aí sobre o servo, né, que sustentava todo o restante da sociedade, tá, com o trabalho dele na lavoura, né. Então é uma crítica a esse sistema de separações em que uns trabalham e outros só ficam no bom e do melhor, né. Beleza, pessoal? Questão 5. Terras comunais, manso servil e manso senhoral. Ó. Gente, eu nem cobrei essas questões nas atividades para vocês fazerem, porque eu achei esses PETs do sexto ano bem extensos, tá? Mas é interessante aqui vocês derem uma olhada na correção para entenderem aqui o que significa, né? Ó, existiam as terras que eram os mansos senhorais,
né? Onde viviam os senhores, era meio que castelo, tá? Dentro do castelo era o manso senhoral. O manso servil era onde os servos trabalhavam, fora do castelo. E tem também as terras comunais, né? Que eram os bosques, as florestas e o pasto, que era de uso comum. Então, os servos iam lá para caçar, para fazer pastagem, né? E essas terras não eram deles, mas acabavam que eram de uso comum, tá? Gente, questão aqui, numere de acordo com as obrigações prestadas pelos servos dentro do feudo. Ó. Trabalho de alguns dias por semana nas reservas senhoriais, ó. É a corveia. Tributo pago à Igreja Católica, utilizado na manutenção da capela local. Dízimo. Entrega ao senhor feudal de parte dos produtos agrícolas que cultivavam ou dos animais que criavam. Ó. Esse é a talha. E por fim, taxa paga ao senhor pelo uso do forno, do moinho, das prensas e outros equipamentos do feudo, né? Que é a banalidade, tá? Gente, então vamos lá para a questão 7. Elabore uma frase, né, de acordo com o período histórico. Ó. No feudalismo, a igreja tinha muito poder. Cada feudo tinha sua autonomia e era dominada pela nobreza. A Europa passou por uma ruralização na Idade Média, quando praticamente todos viviam da agricultura. E, por fim, para falar aí sobre se vocês conhecem alguma história ambientada na Idade Média, né, qual, se conhecem qual, escrever um resumo, tá? Eu já citei no outro vídeo um seriado que tem no Netflix que é o Bárbaros, né? Ele não é para a idade de vocês, mas de repente falando aí com os pais e mães de vocês, vocês podem, quem sabe, assistir junto com eles, né? Retrata bem a sociedade aí daquele momento onde os bárbaros, né, passam a enfrentar o Império Romano, né? E mostra bastante lá o modo de vida deles, tá? Além disso, tem muitos outros filmes e seriados e desenhos, inclusive aí sobre o tema da Idade Média, né? Tudo que ele fala de princesa, de príncipe, de cavaleiro é muitas vezes inspirado nesse período, tá, gente? Então, eu imagino que vocês devam conhecer aí bastante coisa nesse sentido. Vamos para a semana 2, então? Expansão feudal, ó. Baixa Idade Média. Aqui, para falar sobre técnicas de cultivo, ó. Eu coloquei no grupo lá para vocês verem essa complementação do PET, tá? Para entender o que é ó, a charrua. É um equipamento de ferro desenvolvido na Idade Média, tipo um arado hoje em dia, né? Que é usado para rasgar a terra e preparar para o plantio. Ó. Ferradura é bem fácil, né? É uma peça de metal para proteger o casco dos animais. Eles não usavam isso antes, se machucavam muito mais. Moinhos de água de vento são instalações que moem os grãos, né? Para transformar ele em farinhas. E são movidos aí à água ou ao vento, né? Por isso que são moinhos de água de vento. E o peitoral é um equipamento feito de madeira que é utilizado por os animais puxarem a charruar, tá? Então, às vezes as pessoas puxavam, às vezes os animais, usando esse peitoral. Questão 2, então, para observar a tabela de crescimento da Europa e responder aqui, ó, quais fatores poderiam ser apontados para justificar esse crescimento, né? Lá em cima no texto tem uma dica, ó. Sobretudo o desenvolvimento das técnicas de agricultura, ó, uma vez que assim foi possível produzir mais alimentos para sustentar mais pessoas, né, gente? Então, tem tudo a ver com isso. Identifica o período que apresentou maior índice de crescimento. Isso é matemático, ó. Só você ver, somar e diminuir o primeiro número com o anterior, e você vê que de 1.200 para 1.300 teve um aumento muito grande de população, né? Então, de 34 milhões foi para 50, quase dobrou. Então, o período entre 1.200 e 1.300 teve maior índice de crescimento. Questão agora do burgo. Ó. Inicialmente, quem era considerado burguês? Gente, burgo era meio que uma espécie de cidade, tá? Protegida por muros, né? Então, quem vivia nessa cidade, muitas vezes comercializava produtos e ficava lá dentro, era burgo, né? Quem vivia fora da cidade, plantava, vivia da agricultura, eram os camponeses, tá? Atualmente, continuam existindo burgueses? Gente, nesse sentido antigo, não existe mais, né? Mas a questão C vai perguntar qual é o significado da palavra burguês hoje em dia. Muitas vezes se fala desse termo para falar sobre as pessoas ricas, privilegiadas, né? Que têm posses, têm terrenos, casas, são donos de empresas, né?
pessoas que vivem muitas vezes de aluguel, de renda, possuem muitos bens, né? São chamados às vezes de burgueses, mas é um termo meio estranho, né? Para falar sobre essas pessoas, tá? Porque hoje em dia a maior parte das pessoas vive na cidade, né? Então o termo não tem mais tanto sentido como tinha na época, quando o burguês era a pessoa que vivia na cidade, né? Dentro do burgo, tá? Semana 3 então, gente. Chegando aí na reta final, sobre as cruzadas, ó. Tem o mapa das cruzadas, algumas consequências, e aí as atividades, ó. Explique com suas palavras quais foram os principais fatores que impulsionaram as cruzadas, ó. Gente, o principal fator era religioso, né? A igreja queria conquistar os lugares sagrados, né? Que estavam dominados lá, a Palestina, pelos muçulmanos, tá? Mas além disso também existia um excedente populacional e como forma também de diminuir esse excedente, né? Acabaram que formaram as cruzadas e lidaram com esses problemas de crescimento populacional, tá? Busca de riquezas, né? Também era um dos objetivos. Sobre as cruzadas, responda onde e como surgiram. Ó. Surgiram na Europa, né? E eram expedições militares que surgiram desenvolvidas pelos cristãos na Europa, né? Para reconquistar aí dos turcos, né? A chamada Terra Santa, região da Palestina. Quanto tempo duraram? Quase 200 anos. Só a gente de olhar no mapa, né? Quantas cruzadas? 8. Quais eram os objetivos? Reconquistar a Terra Santa, combater os infiéis e aumentar as riquezas da igreja. Quais eram os objetivos dos nobres ao tomarem parte das cruzadas? Aumentar sua riqueza também, tá? Ainda que eles acabaram que não conseguiram aumentar tantas as riquezas, tá? Porque nessa etapa da história a gente já tem os burgueses surgindo, né? E esses vão acabar se prevalecendo nesse momento porque aumenta o comércio e quem se prevalece são as pessoas que vivem na cidade, que comercializam produtos. Gente, como as cruzadas terminaram? Os objetivos foram alcançados? Gente, eu digo que parcialmente, né? Porque a igreja conseguiu conquistar aí, muitas vezes riquezas, né? Então, conseguiram conquistar os territórios, mas logo esses territórios foram retomados pelos muçulmanos, tá? Então, terminou aí fortalecendo a cidade, o comércio, enfraquecendo os nobres, né? E também fortalecendo o poder do rei. Então, foram objetivos que não estavam no início lá das cruzadas, mas que foram alcançados mesmo que não era a intenção inicial. Gente, questão 3. Podem ser vistas, né, as cruzadas como um momento de expansão da sociedade feudal? Gente, não é bem assim, né? Porque uma vez que o comércio aumentou muito por causa das cruzadas, quem fortalece são as cidades, né? Então o sistema feudal, que era basicamente rural, ele acaba entrando em declínio. 4. O movimento das cruzadas pode ser entendido como um meio para obter paz na Europa? Explique. Gente, difícil, né, falar em paz, uma vez que você ia com armas para guerrear contra os povos, né? Mas por um lado também uniu muitos povos europeus em torno dos seus próprios reis. Então, em vez de ter um senhor feudal mandando em cada local, acabou fortalecendo o poder central no rei, né? Então, pode ser que na Europa tenha tido um pouco de paz, mas de maneira geral era um movimento de conflito, né? Analisar a imagem aqui, ó, e responder as questões, ó. Está descrevendo as cruzadas, né? Por que existiam cruzes, gente, nos escudos? Porque eles estavam fazendo essa guerra, essa cruzada em nome de Deus, né, em nome da religião. Por que essas cruzadas podem ser entendidas não apenas como uma expedição religiosa? Porque elas influenciaram em outros fatores, ó, como na reorganização do comércio, das rotas comerciais, no contato entre diferentes culturas, né, e produtos, e no crescimento consequentemente, das cidades e criando essa nova classe aí que são os burgueses, tá? Gente, então essas foram as cruzadas e finalmente aí chegamos na semana 4 desse PET, tá? Tem bastante conteúdo, né? Mas, como eu disse, né? Lendo os textos, prestando atenção lá no grupo que eu posto o texto complementar do PET, fica mais tranquilo, né? Então agora está falando sobre o crescimento das cidades, ó, que vai culminar aí no fim do feudalismo, né? Questão 1.
está falando aqui sobre um trabalhador que trabalha com ouro, que é um ourives, né? E ele está falando sobre como é que ele deve trabalhar, que ele não deve ter mais de um aprendiz, né? Que não pode estar também, não pode ser parente, tá? Então, o texto refere-se a corporações de ofício, ó. Então, são trabalhos, né? Então, o ofício do ourives está falando sobre isso, não está falando sobre guildas de mercadores, não está falando sobre sindicato, não está falando sobre empresas familiares, está falando sobre ofício, né? Corporações de ofício. Ou seja, espera-se que o cara que trabalha com ouro, que é o ourives, tenha uma certa postura, né? Isso é uma coisa que surge na Idade Média, com diversos ofícios, né? Esse é só um exemplo. Questão 2. A formação da burguesia como classe social está relacionada a algumas alterações verificadas durante a Baixa Idade Média. Qual das alternativas abaixo não faz parte? Gente, crescimento das cidades faz, fortalecimento do artesanato faz, crescimento do comércio faz e criação da máquina a vapor não faz, né? Isso vai acontecer bem mais tarde, no tema da Revolução Industrial, que vocês vão aprender lá no 8º ano só. E aí, para finalizar, a atividade que eu achei mais bacana desse PET, né? Que é uma cruzadinha, ó, né? Propriedade da Europa, então, é o feudo. A peste negra, né, foi a doença que assolou aí parte da Europa nesse período. A burguesia, né, foi esse grupo social que surgiu, que era ligado ao comércio, que se fortaleceu na Baixa Idade Média. As cidades cresceram na Baixa Idade Média. A Igreja Católica, né, se fortaleceu durante todo o período da Idade Média. As banalidades eram aqueles tributos que se pagavam ao Senhor para usar o arado, que não é o arado, né, a charruá e outros equipamentos. O rei se fortaleceu no fim da Idade Média, né, tomou lugar aí dos senhores feudais, acabou centralizando mais o poder. O servo, quem era o servo? Era quem trabalhava, né, quem realizava aí o trabalho e trocava aí as mercadorias para conseguir a sua subsistência, né? 9. O que está falando aqui? Essa atividade é baseada sobretudo na troca, ó. Comércio, né? Não tinha tanto dinheiro, né? Era mais na troca, então comercializava-se coisas pela troca, tá? E o servo é o trabalhador do feudo, né? Que é a questão 8. E, finalmente, questão 10, que grupo social que dominou o sistema educacional e a administração real na Idade Média. O clero, né? O clero tinha muito poder, a Igreja Católica se prevaleceu nesse período, tá? Não é à toa que até hoje em dia, né? A religião é muito importante, a Igreja Católica tem muito poder ainda, muitas terras, né? E muitos fiéis ao redor do mundo, tá? Beleza, pessoal? Então, chegamos ao final aí desse PET 7, né? Espero que tenha ajudado. Espero que vocês tenham aproveitado esse momento à distância para aprender também, não só para conseguir a carga horária, né? Eu imagino que isso tenha acontecido, olhando a correção aí de muitos de vocês. Eu posso dizer que muitos devem ter aprendido bastante coisa, assim como eu também aprendi, tá? É isso aí, pessoal. Nos vemos aí nos grupos, né? E até mais.